A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7, quem é Deus no Novo Testamento. E aí eu pergunto, tem diferença, né? Qual é a diferença de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Será que existe alguma diferença? Né? Se você pesquisar na internet, em alguns livros, vocês vão ver que tem alguns autores, algumas pessoas, teólogos, que dizem que Deus no Antigo Testamento era um Deus bravo, um Deus severo, né? Chegam até na ousadia de dizer que era um Deus rancoroso e vingativo. E que no Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus, né, que se compadece e tudo mais. Eu posso dizer para vocês é o seguinte, o nosso Deus ele não muda em circunstância nenhuma. O nosso Deus é o mesmo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o nosso Deus ele não é rancoroso, o nosso Deus ele não é vingativo. O nosso Deus é um Deus de amor, ele é o próprio amor. Né? Aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 17, nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito veio do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus não muda e não tem nem sombra, não tem nem, olha, passa longe esse negócio de Deus mudar. Não, o nosso Deus é o mesmo. A essência, o caráter dele continua o mesmo. O que às vezes as pessoas falam, né? Porque Deus no Antigo Testamento era bravo, era assim, mas é por conta, vamos supor, as pragas, né, que o Senhor mandou lá no Egito. Era uma praga atrás da outra. A gente teve o problema lá também com Noé, né, do dilúvio, só o Noé e sua família que foram salvos. Mas vamos lá, vamos pensar na história de Noé. O Senhor avisou, o Senhor via, o Senhor orientava. Só que somente Noé que se manteve íntegro e o Senhor salvou. Não é nem que Deus se vingou do povo, não. O povo tinha escolha, o povo poderia servir ou não a Deus. Se nós pegamos o povo lá do Egito, quando o Senhor foi tirar os hebreus de lá, todas as vezes Deus levantou Moisés para falar com o faraó, e Faraó que endureceu o coração. Quando chegavam as pragas, Deus fazia o quê? Moisés ia lá e falava com o faraó. E muitas vezes o Senhor falava assim, olha, se você não deixar a gente ir e tudo mais, o Senhor vai mandar praga assim, assim, assim. E faraó endurecia o coração. Então o nosso Deus, ele sempre avisa, ele orienta, né? E nos dias de hoje não é diferente. Né? A gente tem aqui os evangelhos, a gente sabe da salvação, a gente sabe de Jesus, tem a Bíblia aqui completa para nós. E também tem lá o livro de Apocalipse, o último livro, que fala o quê? O que vai acontecer nas últimas coisas. E lá está falando da grande tribulação. Então o Senhor está orientando, não é que o nosso Deus é vingativo, nada disso, o Senhor nos orienta. E aí cabe a nós escolhermos ou não o que vamos seguir. Quero seguir ao Senhor? Ótimo, vai ser salvo. Não quero seguir? Então você vai passar para a grande tribulação, ou você não vai ser salvo. Então o nosso Deus ele não é vingativo, ele orienta, cabe a nós a fazermos o que é correto. Amém? Então aqui só complementando, né? Deus sempre foi e será justo, nunca aplicou uma sentença ao ser humano sem antes avisar, orientar e demonstrar o seu amor. O que vemos de diferente é a presença de Jesus Cristo como homem, Deus Pai falando por meio dele. Essa é a diferença. O quê? Que no Antigo Testamento nós não tínhamos Jesus em forma de homem. Jesus existia, mas ele estava ali como verbo. Ele não estava ali como ser humano, estava ali como Deus, né? Estava com o Senhor, mas como ser humano vir aqui na Terra, Jesus ainda não tinha vindo. Ele veio quando? No Novo Testamento, que é até o que diferencia o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o que? O nascimento de Jesus. E nós temos aqui em Hebreus 1 que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus, no Antigo Testamento, usava os profetas e falou de diversas maneiras, de diversas formas. E agora, nós ouvimos o quê? Por intermédio de Jesus. Isso que essa é a grande diferença. Mas o nosso Deus, olha, se alguém fala assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente de... Não é. Deus é o mesmo. O amor é o mesmo. O que diferencia é a forma com que ele falou. Lá ele falava por meio dos profetas e aqui ele fala por meio de Jesus. Amém? Jesus nos revelando Deus como Pai. A gente já comentou isso em aulas passadas, né? Que Jesus ele veio quebrar essa barreira. Jesus aqui nos apresenta Deus como Pai, de uma forma mais amorosa, mais próxima, mais íntima, né? Inclusive, lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus,
O Senhor fala em torno de 15, né? Em 15 momentos ali, Jesus apresenta Deus como Pai, né? Revelando a sua identificação e a intimidade com o Pai. A forma com que Jesus se refere a Deus, né? Como Pai, e ele falando com a gente também. Inclusive a clássica oração do Pai Nosso, né? Portanto vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, né? O nosso Pai, aquele que nos gerou, aquele que está mais íntimo, mais próximo de nós. E por Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, por isso podemos, né, chamá-los do quê? De Pai. Diz aqui em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Você reconhece Ele? Então você é filho de Deus. Ele nos deu poder de sermos chamados de filho. Não vou entrar muito nesse momento aqui, nesse assunto, porque a gente vai ter umas outras aulas aí falando sobre ser filho de Deus, tá bom? Aqui também a gente já comentou um pouco sobre isso em aulas passadas, quando Felipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Então está lá em João, capítulo 14, do verso 6 ao 10, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendo visto, né? Aí diz assim: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então observa aqui, o Senhor está falando, ó, se você me conhece, Jesus está falando, se você conhece a mim, você também conhece o Pai. Desde agora eu tenho mostrado, eu tenho apresentado o Pai para vocês. Só que Felipe, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Né? Então, acreditamos, né, que Felipe ele queria ver de alguma coisa sobrenatural, de uma outra forma, né? E aí olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então o Senhor está falando assim: poxa, Felipe, está tanto tempo aqui comigo, você não entendeu que o Pai está em mim e eu no Pai, e as palavras que eu falo vêm do Pai? É isso que o Senhor está falando, né? Pelas ações, pela forma de Jesus estar falando, as pregações, né? As curas, os milagres. Isso vem do quê? Do Pai, da intimidade que ele tem com o Pai. E o Pai estava nele. Ou seja, a mesma essência. Então, ó, Felipe provavelmente queria ver algo sobrenatural, mas Deus de fato se manifestou através de Jesus, pela prática do amor, da justiça e da paz. Jesus é Emanuel, é isso que significa, é o Deus conosco. Por isso, quem vê ele, Jesus, está vendo Deus, o Criador de todas as coisas. Em Jesus conhecemos Deus. E nós não vemos aqui Jesus em forma de homem, né? Que Jesus já foi aos céus, mas pela palavra dele, né? Ali pela palavra de Deus, a Bíblia inteira, nós podemos conhecer ali Deus, Jesus e o Espírito Santo. E quando vemos as ações de Jesus, né, o ministério de Jesus, nós vemos ali claramente a ação de Deus por intermédio de Jesus. Amém? A comunhão entre o Pai e Jesus. Esse aqui é um versículo muito interessante, né? Tá lá no livro de João, capítulo 1, verso 1 e 2. Os evangelhos, 4 evangelhos, os 3 primeiros, eles são parecidos, né? A forma e tudo mais. Só que João, ele já apresenta Jesus como Deus, né? O foco dele aqui é apresentar o que é a divindade, o poder de Jesus como Deus mesmo, né? E a gente já vê assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, quem é esse Verbo aqui para a gente poder entender, né? Esse Verbo é Jesus Cristo. O apóstolo João apresenta Jesus como a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra, ele estava na palavra de Deus ali. Jesus Cristo preexistia na comunhão com Deus. Então a gente vê isso aí aonde? Ó? E o Verbo estava com Deus. Então Jesus estava com Deus. Depois a gente vê, Jesus estava desde a criação. Por quê? Porque ele fala, né? Estava no princípio com Deus. Então Jesus estava desde o começo ali com o Pai. E aí vem, né? Jesus Cristo é Deus. E o Verbo era Deus.
Então a gente observa aqui a comunhão, né, da Trindade. Aqui a gente consegue ver as duas pessoas da Trindade, que é o Deus Pai e o Deus Filho, como eram unidos, estava desde o começo. E aqui o Senhor está, né, João está apresentando Jesus como Deus. O amor de Deus é manifestado ao mundo, né? O nosso Pai Celestial, ele criou o mundo com muito amor. Porém, o pecado fez o homem se afastar de Deus e a violência tem aumentado a cada dia sobre a face da terra. A rebeldia contra o Criador tem sido constante. Mesmo diante de todo esse desprezo que a humanidade tem demonstrado para com Deus, ele não deixou de amar. Vamos lá. Deus, quando criou o ser humano, ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem perfeito, sem pecado nenhum. E aí, Adão e Eva cometeram o pecado, foram expulsos do jardim do Éden e tudo mais. E a partir dali, o ser humano foi pecando cada vez mais. Quando a gente olha ali em Noé, né, em Gênesis 6, capítulo 6 até o 8, mais ou menos, o que a gente observa? A iniquidade, a violência, o pecado estava grande naquele momento na terra. E ele olhou e só viu quem ali? Noé, que se manteve íntegro, e o Senhor salvou a família de Noé. E os demais acabaram morrendo. Então a gente vê a todo momento na história, né, esses pecados, a humanidade vem se degradando. E quando a gente lê a palavra, os evangelhos, o Senhor fala assim, olha, por causa, né, da iniquidade, do pecado, né, o amor de muitos esfriaria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No dia que aqui no momento, né, que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, se a gente liga o noticiário, a gente só vê coisa ruim acontecendo, né? Casais traindo, matando uns aos outros, pai contra filho, filho contra pai, violência, assaltos, a vida, as pessoas tiram a vida uns dos outros assim, de uma maneira muito fria, né? Não tem um mínimo de amor, um mínimo de cuidado. A gente vê mortes, coisas assim violentas acontecendo, guerras acontecendo, de uma forma assim, sem o menor pudor, sem o menor amor. E o nosso Deus nos criou com todo amor, com todo carinho. E Ele continua nos amando. Ele continua, né? Tanto é que às vezes a gente olha assim, algumas pessoas e fala assim, não, o Senhor não vai salvar essa pessoa. O Senhor salva todos. Até o pior dos criminosos, o Senhor salva, o Senhor liberta, né? O único pecado que não tem perdão é o quê? É a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas o Senhor continua, mano. Por mais que a humanidade esteja tão assim degradada, que não respeite o Senhor, mas Ele está ali sempre pronto a receber aquele que se arrepende, aquele que está com o coração contrito, né? O Senhor está ali preparado, sempre de braços abertos para receber, né? Aí a gente colocou aqui, ó, Jesus é a essência do amor, ele é capaz de perdoar o pior pecador, como eu falei. A gente pode ver que no próprio momento que ele estava ali sendo crucificado, tinha 2 ladrões. Um reconheceu que estava errado, reconheceu que ele era, o Messias, que ele não tinha pecado nenhum. Né? Esse ladrão reconheceu, e o Senhor fez o que com ele? Ele falou assim, olha, você vai ser salvo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro não reconheceu, pelo contrário. O que a gente observa aqui? Que a nossa vida é o quê? De escolhas. Você escolhe o caminho. A gente fala que o nosso Deus aqui castiga, que o nosso Deus é isso, que o nosso Deus é aquilo. Né? Às vezes a gente erra e quer colocar a culpa em Deus, que Deus não cuidou de mim, que Deus não olhou por mim, mas não é verdade. Né? O problema é nosso, a gente que comete os pecados. O nosso Senhor, ele é perfeito. E nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer, o caminho que a gente quer seguir. Olha, se você fizer tudo certinho, seguir a palavra, o seu caminho é de vitória. O seu caminho é o céu, né? A salvação. Agora, se você não quer seguir, não quer, então você vai para um outro lugar, vai passar sofrimento. Aparentemente pode até ser melhor no começo, mas o fim é triste. Né? Então, a gente tem que escolher. E adolescente, vocês estão no momento de escolhas. Todos nós, todos os seres humanos, podemos escolher, temos o livre-arbítrio para escolher. Então, aproveite que você conhece a palavra de Deus, aproveite que você tem a oportunidade de ir à igreja, principalmente nós brasileiros, temos liberdade de ir para a igreja, de assistir pela internet, rede social, de andar com Bíblia, ou seja no celular, ou física, não importa. Então, aproveite e faça a melhor escolha, que é seguir esse Deus de amor. Amém? E se você errou, e se você está afastado, e se está uma tristeza, há tempo ainda. Jesus está aqui, ó, de braços abertos, pronto para te perdoar. Pronto, porque se o Senhor, ele olha
E quando ele vê o pecador, ele lembra do filho dele lá na cruz, que morreu por nós, que derramou aquele sangue por nós e que nos purifica de todo pecado. Né? E outras coisas também. O Senhor perdoou a mulher adúltera, quer dizer que ela traiu o marido dela, a família. O Senhor perdoou. O Senhor, ele sacia a fome daqueles que estão necessitados. Então, está precisando de alguma coisa? O Senhor vai lá, ele ajuda. O Senhor curou muitos enfermos. O Senhor faz tudo isso por amor de nós. Amém? Chegamos aqui ao final, né? Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama ninguém, se você não se ama, não ama as pessoas, então você não conhece a Deus, porque o nosso Deus, ele é amor. Deus mostrou o quanto nos ama ao enviar seu Filho único, né, ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Esse é o maior amor, né? Deus enviou o seu Filho e o Filho, Jesus Cristo, aceitou morrer por nós, porque o Senhor Jesus poderia falar, não, eu não vou morrer por esse povo, mas o Senhor Jesus aceitou, veio, deixou toda a glória dele. Gente, eu nunca vou me cansar de falar isso, né? Porque o Senhor largou toda a glória dele, o esplendor dele, veio aqui para a terra para sofrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação. Amém? Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Da mesma forma que o Senhor nos ama, nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, em seu amor, chega em nós a expressão plena. Deus nos deu o Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Né? Jesus, quando ele subiu, ele falou que deixaria, quando ele subisse, ele ia deixar o outro Consolador aqui. E ele deixou o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos o Senhor habitando em nós. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Não esqueça, o nosso Deus é um Deus de amor. A essência dele é o amor. Ele te ama. Ainda que as pessoas digam que não, ainda que as pessoas te menosprezem, lembre-se, você tem um Deus que cuida de você. E nos mínimos detalhes. Eu fico maravilhada, porque Deus ele cuida de coisas pequenas e coisas grandes. Tem gente que fala assim, olha, mas isso é tão pequeno, o Senhor vai fazer isso, eu vou pedir. O Senhor ele se importa com você por completo. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito pertence a Ele, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você de uma maneira toda especial. Jesus é o teu melhor amigo. Ele sabe tudo. Às vezes às vezes não, né? Desculpa. Ele realmente sabe mais de você do que você mesmo. Amém? Então, fique firme com o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e uma boa semana.